Muito bem, como é que está? Tudo jóia? Eu queria que vocês falassem se o som está bom, porque eu estou arriscando aqui com esse fone de ouvido. Eu vou me movimentar o menos possível, porque em outros vídeos ele saía. Aí eu comecei a fazer com o celular, mas eu estou no notebook agora. Bom dia a todos, feliz sábado. E vamos lá para a palavra de Deus? Vamos entender um pouco mais o caminho de Jesus, o caminho do amor, da graça dele? Nós vamos estudar hoje o livro de João, capítulo 6, o verso 28 e 29. Diz o seguinte: Eles disseram, muito bem, o sinédrio, as pessoas perguntando para Jesus. Foi um longo diálogo, tinha muita gente. Jesus estava falando do pão que desceu do céu, o pão, o maná, enfim, toda a coordenação bíblica sempre está ligada ao alimento do ser humano. Ou seja, esse pão, aquele que comer de mim viverá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E Jesus sempre fez essa conotação desse alimento. Quem comer do meu pão, em homenagem a mim, até a minha volta. Então, a discussão estava sendo sobre isso. E eles perguntaram, muito bem, o que temos de fazer para realizar as obras de Deus? Então Jesus respondeu, confiem naquele que Deus enviou. Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, quem é que Deus enviou? Confiar em quem? No próprio Jesus. Se vocês começarem a me seguir, a segui-lo, ele explicando. Que Jesus deixava sempre um vácuo, né? Como se fosse uma terceira pessoa. Mas eles sabiam que Jesus estava falando dele. Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá nas obras de Deus. Olha que diálogo lindo. Muito bem. O que temos que fazer então para realizar as obras de Deus? Perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu: confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Perceba que Jesus sempre faz a conotação, a colocação dele, nele, por ele, para ele e somente nele. E é nele, segui-lo, é que o próprio Deus vai nos envolver para a sua obra. Ok. Depois eles pediram um sinal, eles eram tudo cheio de blá blá blá, né? Agora, partilhar, participar, amar, cuidar, não fazia parte do povo de Israel. Eles não estavam preocupados com as coisas do céu. Eles estavam preocupados com as coisas da terra. E é isso que eu quero falar com a gente hoje. Dos grandes perigos que nós encontramos dentro desse mundo religioso, dentro desse mundo de igrejas, dentro desse mundo de líderes, dentro desse mundo manipulado, dentro desse mundo que foram criados empresas para manipular pessoas para que essa empresa cresça. Isso eu estendo no geral. Eu não estou falando de uma denominação em especial,
mas estou falando de todas. O ser humano foi arraigado, ele foi suturado, ele foi acometido de um arroxo espiritual muito grande. E esse arroxo faz nós nos tornarmos crentes avestruzes. E o que é crente avestruz? É aquela animal que enfia a cabeça no buraco da terra e só enxerga o buraco. Ele não consegue levantar os olhos para o céu. É inacreditável, mas é assim. Ele fica encravunhado naquele buraco e Deus tem a compaixão, porque ele alopra, ele enlouquece. E a pessoa pode ser estudada, formada, pode ter todas as características de inteligência, mas quando cai na religião, ela se perde. Quando cai dentro de igrejas, eu sempre digo que quando o cara vem para a igreja, ele vem numa felicidade, ele vem num amor profundo por Deus, profundo pelas pessoas, pela obra, ele quer converter o mundo, pregar o amor de Deus pelo mundo, porque ele foi encontrado. Aí, o que que acontece? Nada. Aí vão doutrinando essa pessoa. Aí vão arrasando com ela. Aí vão destruindo-a. Aí vão manipulando-a. Aí vão fazendo dela uma fábula. Aí vão mostrando um Deus que não é o Deus que ela conheceu. Não é mais o Deus que ela creu. Não é mais o Deus que a chamou. Mas é o Deus da empresa. É o Deus que manipula. Aí ela é ensinada a tentar salvar Jesus. Como assim, Sherry? Aí ela começa a fazer coisas para Deus, que nós vamos comentar, que é o guardar o sábado, não tomar café, dizimar, frequentar a igreja, ter cargos na igreja. Aí ela começa a fazer todas essas obras para que Deus fique devendo alguma coisa para ela. Se você foi assim, você vai saber que é verdade. É tudo no inconsciente dela. Ela vai construindo essa legalidade, esse legalismo, pipocando coisas para Deus para estar no crédito. E pode perceber que a falácia é sempre a mesma. Eu agrado o meu Senhor. Eu procuro guardar a lei do meu Senhor. Eu não quero fazer Jesus chorar de novo. Eu não quero crucificar Jesus de novo. Então, toda a estrutura cristã se desestrutura. Aí ela parte para essa falácia, para esses pensamentos e para esse caminho. E fazendo tudo isso, ela cria para ela um crédito para Deus. Aí ela pode orar com veemência, porque ela fez. Porque ela guardou o sábado melhor que ela pôde. Aí ela diz assim: missão cumprida. Ela lutou o tempo todo para não pecar, para não falar bobagem, para não pensar bobagem. Ela passou 24 horas infernizando-a e infernizando pessoas. E aí ela vê que o banco dela, a poupança dela, tem algumas moedas para serem usadas a favor dela mesma. Aí ela enxerga, segundo o que nós lemos, e Deus destrói isso, desconstitui isso, de que Deus só trabalha depois para ela no externo. Como assim no externo? Ela esquece e não quer que Deus faça a obra dentro dela. E dentro dela, ela elimina. Porque dentro dela, fazer com que Jesus tenha a sua morada faz com que ela perca todo o controle da sua vida. E ela fazendo as obras externas, tudo isso que eu falei há pouco, ela começa a ter um domínio próprio da religião. Ela tem o controle próprio de Deus.
Ela sabe o que Deus quer, porque você vê pelos comentários no Facebook, Instagram, os crentes, eles são tudo o que Deus não consegue ser. Porque eles colocam as vontades dele em nome de Deus. E aí eles carregam um Deus ídolo. O que é um ídolo? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. E aí eles acreditam e pregam que Deus só enxerga pelos olhos deles. Você já viu o obreiro bíblico? Você já viu profetas nas igrejas? E Deus só falam pela boca deles. E o pior, que a pessoa destituída de Deus acredita. A pessoa que não conhece a Jesus, não conhece o Evangelho, não conhece a simplicidade desse amor, ela cria que Deus vai ouvir quanto mais pessoas orando, quanto mais ela colocar em grupos de orações, a probabilidade de Deus ouvir é pelo menos 100 vezes maior. É uma pena. E é por isso que eu prego a graça. É por isso que eu prego o Deus verdadeiro e a verdade do Evangelho na sua simplicidade e pureza. As pessoas esquecem que elas são um encontro dela com o seu Salvador. É a pessoa e Jesus. E essas pessoas começam a agir que Deus só trabalha através do crente. E aí ela, na colocação e na cabeça dela, ela só Deus só age se o crente se meter. Olha a loucura. O crente tem que se meter. Se o pastor falar, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Se o obreiro falar, oh meu Deus. Se vierem com estudos enfiando a goela abaixo coisas para eu fazer na obra ou para a obra, glória a Deus. Por quê? Enquanto um bendito homem, pecador, sem vergonha, que não vale nada, enquanto ele não se meter no meio do evangelho, não é evangelho. É muito triste isso. É muito triste. Então Jesus já colocou ali: confiem naquele que Deus enviou, confiem, acredite, isso é fé. E olha, ao confiar, você vai começar a segui-lo. E ele, Deus, Jesus, os envolverá na obra de Deus. Mas tudo isso é relacionado a ele, a confiar, a tê-lo no coração. E aí eles tomam, os crentes, o lugar de Deus, porque Deus é um coitado. Se não houver a participação na obra da boca suja e imunda dele. Aí ele sai dando a última palavra sempre. Aí ele sai determinando os salvos e os perdidos. O que se deve fazer ou não. Cristo nunca foi bater na casa de ninguém para encher o saco de ninguém. Cristo nunca foi num hospital, numa tenda onde tinha doentes. Ele passava. A presença dele era o Evangelho. As obras naturais dele, envolvida pelo céu e pelo Espírito Santo, eram as obras de Deus. A religião, ela manipula os sinceros. Ela cria cargos, batismos, numerários, troca de dinheiro, ir na igreja para o dia de profecia, ir na igreja para o dia da cura. Tudo manipulação de gente que não vale nada. Não tem fé, não acreditam em Deus, só pensam na prosperidade dos seus negócios. Cada um deles querem levar a igreja, a empresa a crescer para que o nome dele seja exaltado nas suas associações. Seja ela assembleia, congregação. A congregação não, que eles nem ligam, eles acham que os escolhidos por Deus vão lá, se não for, não é também. É todo mundo louco, neurótico. E é assim, ó, as igrejas.
Testemunha de Jeová tem que sair de 2 em 2, enchendo o saco das pessoas, logo 7, 8 horas da manhã, batendo na casa dos outros. Totalmente um evangelho torcido. Então, nós temos que entender a função das obras de Deus. Temos que entender que pessoas sacrificam as suas famílias em oferta à propagação religiosa. Elas ofertam à família, que pena, seus filhos, muitas vezes sua esposa, muitas vezes a esposa, o marido, os filhos, como se fosse uma oblação, como se fosse um cordeiro a ser sacrificado. Eles infernizam a família, eles constituem ritualismo desnecessário, mas eles regaçam a vida das pessoas. Eles punem a família para dizer: olha aí, Deus, como eu cuido da minha família. Como se cuidar da família fosse impor ritualismo. For juntar todo mundo numa mesa, agora nós vamos ter que estudar a lição. Um está dormindo, o outro está brincando lá fora, o outro está estudando. Aí vai o pai e dá um tapa na mesa e faz todo mundo reunir. Isso é o evangelho para eles. Esses dias eu ouvi uma pessoa da igreja dizendo que a filha de um líder chutou o balde. Chutou o balde. Cortou o cabelo, fez tatuagem, pediu para tirar o nome daí. Não suportou. Não suportam porque não é ensinado para essas pessoas o verdadeiro evangelho e quem é o verdadeiro Jesus. Se preocupam com aparências. Se preocupam com o que os outros pensam. Eu sou líder da igreja, o que vão pensar se verem a minha filha ir a um cinema, sair para um shopping, colocar uma maquiagem? Não, não, não. Não está nem aí com a pessoa. Não há cristianismo nessas obras, nessas atitudes. Há ritual. Há interesses pessoais de aparência física e aparência nominal perante uma igreja, perante um monte de gente neurótica, atribulada de mente, xarope de pedra, faz com que você também entre nesse ritualismo maldito, que não é de Deus. Uma pena. É uma pena. Porém, Jesus diz: confie naquele a quem Deus enviou. Se você passar a seguir, ele os envolverá na obra de Deus. Para finalizar, a obra é de Deus. A frase é tão clara, mas as pessoas não se tocam, não se tocam, que a obra é de Deus. Não é tua, nem minha, nem da igreja adventista, nem da igreja assembleia, nem da católica, a não ser do Pai. Aqueles que entendem a simplicidade do evangelho, do amor, da salvação, entendendo que a glória de Deus e a obra de Deus está sempre no próximo, no amor ao próximo, vai saber que o caminho, a verdade e a vida faz parte do coração dele e da mente dele. Quando você entender que Deus está fazendo a obra em você, buscando espaço para viver e conviver dentro do teu coração, ter o caráter dele dentro de você, e esse caráter vai ser expresso através de você, como um instrumento. Aí tenha certeza de que você estará fazendo a obra dele e não a sua. Tá bom? Feliz sábado, fica na paz, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Até a próxima semana, meu nome é Sherry Filho. Tchau, tchau. Fui.